Começa agora, programa Vibe Astral. Um momento de otimismo, bem-estar e consciência para começar o seu dia em alta frequência. Com o astrólogo e escritor Ricardo Ida. Olá, ouvinte da Vibe Mundial! Um excelente dia! Cá estamos novamente após esse feriadão turbulento, aqui direto da Avenida Paulista para o mundo, 9 horas em ponto, na rádio que toca a sua vida, Vibe Mundial. E olha, tô aqui hoje com uma convidada mega especial, mas deixa eu antes fazer todas as aberturas, né, Pedro, que a gente precisa falar, que quem quiser liga aqui no 31710221, no 32624490, vou repetir, 31710221, 32624490, são os telefones da Vibe Mundial, 95,7 FM e 660 AM. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela, para esse bate-papo cheio, repleto de dicas astrológicas, de dicas de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Amanhã eu vou contar para vocês como é que foi o feriado, né? E falar o quanto que foi aprendido, todas as lições que nós que tivemos lá no litoral norte, naquela situação dramática, mas o quanto que o povo brasileiro, ele é realmente corajoso, ele é extremamente generoso, é um povo cheio de fé, que lida realmente com as situações mais trágicas de um jeito muito inteligente, muito próprio e até muito iluminado. E eu queria já, amanhã eu vou falar mais sobre tudo isso, até como ajudar as vítimas do litoral norte, mas eu sei que tem tem duas instituições bem bacanas que você pode contribuir para ajudar quem perdeu tudo lá no litoral norte. Um é o Gerando Falcões. Gerando Falcões. Você entra no Instagram, Gerando Falcões, e você pode ter acesso ao Pix ou a formas de ajudar, de fazer doação de alimentos, doação dos mantimentos. E também tem o GRADE, que é um grupo de resgate de animais em desastres. O GRADE também está fazendo um trabalho incrível. Acho que são 8 pessoas, entre veterinários, enfim, voluntários, que estão também ajudando a salvar os bichinhos. Então, o GRADE e o Gerando Falcões. Mandar um abraço super grande também para o meu querido Jorge Falque, que deu um apoio gigante. Inclusive a minha família, que estava todo mundo desesperado, que não conseguia falar comigo esses dias. O Jorge foi lá, Jorge, o Belarmino, pessoas que são ouvintes, inclusive, aqui do programa, que se prontificaram a ajudar. Então, um grande beijo, que Deus abençoe vocês e abençoe a todo o nosso Brasil. Bom, falar aqui com a Priscila Moraes, contar um pouquinho, é uma figura ilustre, né? É uma pessoa próxima, vamos chegar só um pouquinho aqui. Uma pessoa próxima ao rei Charles III, né? Ela é diretora do Visit Britain. O Visit Britain é um escritório, é como se fosse a Embratur, né? É um escritório que faz a promoção, né, do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha, promoção turística no mundo inteiro. Tudo bom, Priscila? Tudo bem, bom dia, é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Bom, por que a gente trouxe a Priscila, né? Primeiro que eu sei que a Priscila gosta de astrologia. Gosto muito. Né? Gosta de astrologia, ela é uma pessoa muito ligada também a esse universo espiritualista, uma pessoa que procura bastante conhecer diversas práticas, está sempre aberta aí para entender todas as religiões e uma paz universal. E eu queria, na verdade, eu trouxe um dia, a gente saiu para almoçar e ela estava me contando umas coisas bem bacanas sobre a Grã-Bretanha e como que a Grã-Bretanha pode ser um destino turístico bem interessante, bem atraente para as pessoas que gostam de espiritualidade e gostam de história, não é isso, Priscila? Exatamente isso. E essas descobertas foram feitas ao longo dos anos, né? Eu tô no Visit Britain já vai fazer 12 anos, e 13, na verdade, mais de 12, né? Vai fazer 13. E ao longo desse tempo, de todos esses anos, meu desenvolvimento espiritual acabou se juntando ao meu trabalho. E à medida que eu ia desbravar esses destinos, porque faz parte do meu trabalho como
órgão de promoção turística, eu ia também encontrando meu desenvolvimento espiritual na Grã-Bretanha. E quando eu voltava para o Brasil e compartilhava isso com as pessoas que estavam à minha volta, ou até quando eu compartilhava nas minhas redes sociais, eu percebia que o impacto, né, das pessoas, elas se identificavam tanto quanto o destino. E eu comecei a perceber que existia algo ali de diferente, existia tanto uma missão mais espiritual para o que eu faço, como levar e reconectar essas pessoas com essa terra, porque há muitas semelhanças entre o que a Grã-Bretanha tem de mágico e o brasileiro, pelo menos aos meus olhos. Ah, é? Mas essas experiências que você viveu, eram lugares, o que que eram? Eram vivências... Conta uma delas, por exemplo. O Rei Arthur. Rei Arthur? O Rei Arthur foi um que eu falo que ele me guiou na Grã-Bretanha, né? É um mito já muito antigo, faz parte, está muito intrincado na história britânica. E eu estava no meu dia a dia promovendo, né, juntando roteiros e temas para promover aqui, que ressoassem com o brasileiro. E a primeira coisa foi, um dos conteúdos que nós publicamos teve uma resposta muito maior do que os outros conteúdos que nós postamos normalmente. E eu já senti ali, falei, olha que interessante, o brasileiro tem uma ligação com o Rei Arthur, né, diferente de outros mercados, que a gente tem essa base de comparação. O Rei Arthur é o Rei Arthur da Távola Redonda. Isso, ele mesmo, o Rei Arthur da Távola Redonda. E aí eu ia para o Reino Unido 2 semanas depois e eu decidi fazer uma rota. Esse conteúdo que foi compartilhado falava especificamente sobre uma região da Inglaterra que se chama Glastonbury, e eu decidi ir lá. Eu fui meio sem bagagem, meio sem muito conhecimento, né, desse contexto espiritual da mitologia arturiana, e chegando lá eu tive assim um grande despertar. Eu tive uma vivência de trabalho interno mesmo, né? Conversei com muitos guias locais, conversei com muitas pessoas que vivem isso e comecei a descobrir então o lado espiritual da Grã-Bretanha. O Rei Arthur, ele é um mito, né? Uma lenda, não é isso? Ele é da Idade Média, é isso? Em poucas palavras, qual é a história do Rei Arthur? Olha, eu gosto sempre de usar como base o primeiro registro histórico do Rei Arthur, né? Histórico, existe claro, um conflito, um dilema dentro do mundo científico, se ele existiu ou não existiu, por conta da ausência de registros históricos que comprovem, né, que ele existiu, que ele morou em Camelot, a rota que ele fez e tudo que ele fez. Porém, a gente tem duas referências que embasam, né, a existência de Rei Arthur. A primeira são os contos que eram passados do povo celta. O povo celta, ele tinha essa tradição de não deixar muitos registros escritos, mas eles cantavam, né? Eles tinham os cantos era através desses cantos que eles passavam essas mensagens adiante para as próximas gerações. E esses cantos falavam de um rei que libertou a Inglaterra da invasão dos anglo-saxões. Então, o outro registro que eu gosto muito, que aliás é o que eu acho que dá base realmente para os lugares místicos da Grã-Bretanha, foi um livro que foi escrito por um sacerdote galês que se chama Geoffrey of Monmouth. 1000 anos atrás ele foi preso e dentro da prisão ele escreveu um livro que tinha caráter de registro histórico, que era a história dos reis da Bretanha. E nesse livro foi a primeira vez que ele fez uma menção não só a Rei Arthur, mas a todos os personagens que compõem a lenda arturiana, como o Mago Merlin, o Merlin, a Morgana, a Távola Redonda. E ele pontuou exatamente os locais, né? Então, como ele estava com essa missão de fazer um registro histórico, ele falou, olha, o lugar que hoje, porque aí a gente está falando de Avalon também, né? Que era o reduto das sacerdotisas. E ele contextualiza exatamente dizendo, o lugar que vocês conhecem como Avalon é, na verdade, a cidade de Glastonbury, na Inglaterra, né? Então, ali ele já começou a criar esse contexto histórico, né? Ele falou que Rei Arthur nasceu na Cornualha, na cidade de Tintagel. Então, a gente já tem esses pontos de ligação. E esse registro histórico, que tem aí 1000 anos, ele foi usado como base para uma série de livros que falam da lenda arturiana. Um dos mais famosos é o romance As Brumas de Avalon. As Brumas de Avalon, isso. Então, são quatro volumes, não é isso? Exatamente, 4 volumes. Mas tem, inclusive, para quem gosta desse tema, quem gosta desse assunto, a Marion, né, Zimmer Bradley, que é a autora das Brumas de Avalon, ela tem, na verdade, uma série mais longa, né, e ela conta histórias que vieram antes. Então,
As Brumas de Avalon falam muito desse encontro da Morgana com o rei Arthur, né? Do nascimento dele e o trabalho que é feito até o momento da morte. Os livros que vieram antes, se não me engano são 4 ou 5, eles falam da chegada de um povo atlante dentro nas Ilhas Britânicas. Que então, legal! Dando a entender que todo o legado celta tem uma relação com o povo atlante. Então, eu acho que, para quem gosta desse universo, as Brumas de Avalon falam muito do que a gente percebe de roteiros espirituais na Grã-Bretanha. Inclusive, uma curiosidade, quando eu fui até lá e comecei a visitar esses lugares, conversar com essas pessoas, conversar com os guias espiritualistas que estão por lá, eles não conheciam o livro As Brumas de Avalon. Então, eles vivem a lenda, né? Eles dominam essas histórias do passado, que são muito parecidas com As Brumas de Avalon, mas eles não conhecem o livro, que é escrito por uma autora americana. Então, o que me leva a entender que ela se baseou nessa lenda, nesse mito que já existia lá, para escrever os livros, né? Então, mas a história, ela tá muito viva ainda lá na Inglaterra. Que legal! E olha, quem quer saber um pouquinho mais sobre esse aspecto filosófico, eu sugiro até acessar o canal da Nova Acrópole, a Lúcia Helena Galvão tem bastante material, tem uns vídeos bem legais para quem quer entender exatamente qual aspecto, o que significa filosoficamente, que lições espirituais que o mito, né, do rei Arthur traz para nós. E também tem o livro As Brumas de Avalon, né, que fizeram muito sucesso na década de 80, década de 90, e que trazem, inclusive até quem é das gerações mais novas, né, lá do Castelo Rá-Tim-Bum, sabe que a bruxa Morgana foi inspirada, né, no personagem a Morgana. O nome Morgana, né, se tornou muito famoso por conta das Brumas de Avalon. Você está falando então de toda essa rota, né, que envolve toda a lenda do rei Arthur, do mago Merlin, tudo isso. Aí você mencionou os celtas, né? A gente sabe que existe aí, até os espiritualistas, toda uma ligação com o universo celta. E o povo da Mundial ama também, porque toca a Lorena McKennitt, Enya, etc., que tem uma certa influência dos celtas. Quem foram os celtas? Olha, não existe uma resposta fechada para isso, né? Os pesquisadores não conseguem entrar muito no consenso. Então, existe meio que um consenso geral, que é nisso que eu vou me basear. Os celtas foram uma civilização que habitou partes da Europa, né? Então não só a Grã-Bretanha, e eles, por habitarem em regiões diferentes, os pesquisadores eles têm muita dificuldade de colocá-los dentro de uma caixinha, como povo civilização. Então eles fizeram esse mapeamento baseados naquilo que eles têm em comum. E o que eles tinham em comum eram construções alinhadas ao solstício e equinócio, se fossem elas de pedra, fossem elas de madeira. Existia sempre um espaço que entende-se como ritualístico, né, dentro dessas tribos. Era uma tribo que tinha um caráter guerreiro, então assim, eles lutavam, eles tinham as armas deles, mas eles não eram agressivos, eles tinham mais um perfil de se defender. Que mais? As mulheres eram muito inseridas dentro dessa civilização, então elas ocupavam lugares de poder tanto quanto os homens, era muito equilibrado isso. E que mais? E eles, claro, eram muito marcados pelo culto à natureza. Né? Então tudo que representasse as forças da natureza, forças mágicas inclusive, mas até aí temos poucos registros, faz parte desse universo celta. Com o passar do tempo, então eles habitavam ali desde parte de Portugal, França, até as Ilhas Britânicas e as Ilhas das Irlandas, como a gente chama. Ao longo do tempo, por conta das civilizações, principalmente as tribos germânicas, né, que chegaram com muita agressividade para essa conquista territorial, os celtas eles foram perdendo espaço e foram sendo empurrados para a parte oeste, né? Então ali Portugal, França tem pouquíssimos resquícios. E quando a gente fala de um país celta, geralmente o primeiro que vem à mente é a Irlanda. E por quê? Porque ela é a nação que está mais a oeste
exatamente representando essa fuga dos celtas. À medida que as invasões iam aumentando, eles iam se movendo para o oeste. Então, a Irlanda é vista hoje como um dos países que tem a cultura celta mais viva, né? E todos os outros acabaram sendo encobertos pelas civilizações que vieram depois e que conquistaram esse espaço. O que a gente vê, e para mim, então, a Irlanda, como para muitos brasileiros, sempre foi a referência de uma nação com raízes celtas. O que eu não sabia é que a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales tinham tanta riqueza. E por que eu acho especial, né, como destino? Porque ainda está muito inexplorado. Os próprios britânicos, quando a gente fala de Grã-Bretanha como destino turístico, a gente tem uma série de outros ícones que vêm à nossa mente. O próprio rei, como você comentou, né, a monarquia de modo geral, o estilo britânico de viver, da pontualidade, da cabine telefônica, dos ônibus os de Beatles. Os Beatles, o rock de modo geral, né? Então, a Grã-Bretanha, ela tem muitos símbolos fortes. Isso para o mundo, quando a gente fala de turismo, acaba sendo, claro, o que mais chama atenção. Mas o universo espiritual, ele é muito, muito rico, muito abundante e ele se espalha por toda a nação. E aí eu acho que existe muito dessa, eu uso as Brumas de Avalon, que depois eu li, claro, como contexto, porque para mim a Grã-Bretanha, ela é como se fosse o mundo dos padres, né, dos sacerdotes, dos clérigos. A gente tinha essa diferença, o Glastonbury é a cidade dos clérigos, a cidade dos padres, a cidade material, e Avalon é a cidade espiritual. Que legal. Né? Então eu vejo a Grã-Bretanha exatamente como uma grande Avalon, que é uma ilha, diga-se de passagem, porque se você vai com os olhos do material, você vai se surpreender, claro, com esses ícones super tradicionais britânicos que todos conhecem. Mas se você vai com um olhar espiritual, você vai enxergar todo esse legado que os celtas deixaram escondidos. Um deles é Stonehenge, né? Isso que eu ia perguntar. Vamos falar daqui a pouquinho sobre Stonehenge. Stonehenge é um dos legados, mas não só isso. Quando você vai para o norte da Escócia, a civilização, né, as pessoas, o povoado do norte da Escócia fala uma língua com origem celta, que é o gaélico. Quando você vai para o País de Gales, eles ainda falam uma língua celta, que é a língua mais antiga falada ainda hoje na Europa, né, que é o Welsh. Então, você tem hoje ainda esse contato muito direto com toda essa cultura, com todo esse legado, né? Então, eu acho que a Grã-Bretanha, ela é um organismo vivo, espiritual, que os próprios britânicos não exploram, eles não se aprofundam, né? Eu percebo que o brasileiro tem muito mais essa conexão do que o próprio britânico e até outras nações. Acho que por conta da nossa abertura espiritual aqui, nós somos capazes de perceber com mais facilidade esse campo sutil que tem lá. E eu deixo, assim, um convite mesmo para todos que sentirem, que se conectarem com esse tema, para irem à Grã-Bretanha assim que tiverem a oportunidade, porque tem muitas coisas, não vou nem dizer escondidas, mas esperando para que a gente descubra, né? Deixa eu perguntar uma coisinha, então, se eu quero ir hoje fazer uma rota para entender melhor sobre o universo celta, eu consigo encontrar lugares bem estruturados para visitar e conhecer um pouco mais sobre o universo celta? Com certeza. Aliás, muitos praticantes de Wicca vão para lá por conta disso, não é isso? Não, a Wicca a Inglaterra é o berço da Wicca. E para quem gosta desse tema, eu acho que a região da Cornualha é perfeita. Cornualha era o antigo o ducado do hoje rei Charles e da rainha consorte Camila, né? Era a duquesa de Cornualha. Exatamente. Aquela região, Cornualha. Aquela região, exatamente. Tá. Ela também ela tem um dialeto local que também tem origem celta. Então, se eu tiver que mapear, né, pegando ali o mapa da Ilha Britânica, que fala de 3 países, Inglaterra, País de Gales e Escócia, as regiões que guardam uma cultura celta mais rica, a gente está falando de Escócia, né, região inteira, mas principalmente a parte do norte das Terras Altas, toda a parte oeste da Inglaterra, então a gente está falando principalmente ali de Somerset, Wiltshire, até a parte sul do oeste da Inglaterra, que é a Cornualha. Então tá tudo muito acumulado ali. Então tem uma série de atrações, de pontos turísticos, de círculos de pedra espalhados. Vale dizer, por exemplo, que Stonehenge é um círculo de pedra o mais famoso, né, quando pensamos em Grã-Bretanha celta,
Mas a Escócia tem o maior número deles, tem centenas de círculos de pedra, como a gente vê, por exemplo, na série Outlander, né, que tem esse contexto do círculo de pedra. O desenho Valente, da Disney Pixar, também acontece em torno do círculo de pedras. E a Cornualha, ela tem essa ligação muito direta com a Wicca. Eles acreditam que tenha nascido lá. E o que eu acho mais curioso é que até hoje eles ainda encontram feitiços escondidos, enterrados ali. Então, sempre que tem uma escavação, uma obra, eles acabam encontrando um amuletinho que foi as macumbinhas do passado. As macumbinhas do passado, exatamente. E tão grande é essa quantidade que foi criado o Museu de Bruxaria, que é o Museu de Boscastle, na Cornualha, que é o maior museu de bruxaria do mundo, e armazena todos esses artefatos que foram encontrados e contextualizando também diante daquilo que eles conseguiram mapear de significado e tudo mais. Então, dá para fazer uma rota de Wicca só na região da Cornualha. Deixa eu perguntar uma coisa. O Cássio estava assistindo muito esse Outlander, esses círculos de pedra. Então, o Stonehenge, né? Que às vezes vocês não associam com o nome, porque a gente está falando com milhares de pessoas agora ao vivo. E é aquelas parece um círculo realmente cheio de pedras, parece né, duas pedras e sempre uma em cima, né? O que significa esses círculos de pedra? É alguma coisa tem algum significado astronômico, de tempo? Olha, tem muitas teorias a respeito disso. Vou falar, o lado científico é de que eles usavam, né? Então, realmente, Stonehenge é um círculo de pedras de tamanho assim absurdo, né, muito grande, que foi construído cerca de 3.000 anos atrás, a formação original, com as pedras originais, mas já remonta a mais de 5.000 anos que começaram a usar aquele espaço. E o que os cientistas conseguiram comprovar é de que ele está perfeitamente alinhado ao solstício equinócio e que ele tinha um uso da agronomia, né? Então, que para eles, a civilização celta usava aquilo como um grande calendário astronômico para planejar a colheita e tudo mais. Do ponto de vista espiritualista, aí as teorias são muito mais amplas, né? O que a gente sabe é que ali, no entorno de Stonehenge, nós temos uma série de túmulos. Então essa é a ponta solta, né? Eles ainda não conseguiram, eles sabem que era um lugar ritualístico, mas não entenderam ainda qual era a relação com as pessoas que eram enterradas ali próximas. E não só em Stonehenge, inclusive, para quem for, é todo um complexo, né? É uma região muito maior que envolve desde túmulos, né? Que são os montes, que eles chamam, na verdade eles não enterravam as pessoas, eles construíam montes, uma coisa meio pirâmide egípcia, eu gosto de fazer essa relação, né? Então você encontra muito isso lá. E você tem o maior complexo de círculos de pedra ao lado de Stonehenge, que não é tão famoso, que se chama Avebury. E aí eu vou de novo usar as Brumas de Avalon como um contexto, porque os livros que vieram antes das Brumas de Avalon falam sobre a construção de Stonehenge. E apesar de nós não podermos dizer que é verdade ou não, eu acho que é uma teoria muito interessante. E Stonehenge seria então o templo dos druidas, um templo de energia masculina, e Avebury seria um templo das sacerdotisas, um templo de energia feminina. E que essas teriam sido as primeiras construções do povo Atlante, isso segundo a Marion Zimmer Bradley, para ativar a energia que eles costumavam ativar em Atlântida. Que máximo! Me fala uma coisa, a gente falou aí, tem alguma coisa de Harry Potter também? Ah, tem demais. Aí é uma referência, assim, é algo que eu fui percebendo ao longo das minhas visitas, porque volta e meia esse tema Harry Potter, que a gente tá falando, né, de um romance super atual, uma história muito atual, uma ficção em tese, e meus caminhos, minhas andanças espirituais na Grã-Bretanha. E teve um fato específico que me chamou muito a atenção. Primeiro que quando eu comecei a ler Harry Potter, eu já foi assim, no final, eles estavam para lançar os últimos 2 livros, e eu li por questão de trabalho, porque falava-se tanto de roteiros Harry Potter que eu pensei, não, eu preciso entender o que é esse universo até para fazer meu trabalho melhor. E desde o princípio eu pensei, gente, tá, essa mulher estava intuída para escrever isso. Isso é uma canalização, né? Porque eu achei um universo tão fantástico e tão completo. E aí, nessas minhas pesquisas sobre o povo celta, eu soube de uma grande líder celta, que é a Boudica, que foi a líder da tribo dos Essenes, que era uma tribo celta que habitava a região de Londres, e Londres foi invadida pelos romanos, 2.000 anos atrás.
Quando chegaram os romanos cheios de aparatos, né, das suas armas super tecnológicas, os essênios, eles não cederam, eles foram enfrentar. E foi a Boudica que liderou esse ataque aos romanos. E ela quase venceu. Então ela é hoje uma grande personalidade, e ela tem registros históricos, né, comprovados. Ela é uma grande personalidade para os britânicos hoje, porque ela quase conseguiu, assim, chegou muito perto de conseguir que eles fossem embora. Mas não conseguiu, né? Nos últimos instantes ali da batalha, ela foi pega, e ela e as filhas, né, tiveram um fim trágico. Os romanos, com aquela coisa de dar o exemplo, né, eles foram bem cruéis. Ela foi assassinada, e o corpo dela, a ideia é que eles jogassem em algum lugar que não tivesse interesse, para que não virasse ali um local de peregrinação. E esse local, pelo que os pesquisadores puderam apurar, é hoje onde foi construída uma estação de trem chamada King's Cross, mais ou menos entre as plataformas 9 e 10. Então, para mim, eu conhecendo essa história, quando vi a história do Harry Potter e a plataforma 9¾ como um portal, eu entendi que a J.K. Rowling estava ali encontrando uma forma sutil de prestar uma homenagem a essa grande líder. E a partir de então eu percebi que Harry Potter era de fato um grande apanhado de histórias assim, espirituais colocadas numa ficção. Que máximo. Olha, eu ficaria 2 horas aqui, muito mais, 3 dias, 7 dias conversando com a Priscila. Nosso programa terminou, Priscila, mas eu queria que você desse todas as coordenadas de quem quer saber mais, se tem site, Instagram do Visit Britain. Obrigada, Ri. Tem sim, se vocês quiserem saber mais, o nosso Instagram é @lovegreatbritain. Love Great Britain. Britain. Great é G-R-E-A-T. Isso. E Britain com N de navio no final. E tem o site visitbritain.com. Então, quem precisar, quiser mais informações, tem muita coisa por lá. E, claro, também tem uma forma de entrar em contato com a gente. Então, se vocês quiserem trocar, quiserem me seguir no Instagram também, Priscila_11.11. E eu vou Priscila, tracinho embaixo, 11.11. Isso. Eu vou ter o maior prazer de responder vocês por lá. Super obrigado. E depois você tem que vir aqui para contar como é que vai ser as festividades em maio da coroação do Charles, que deve movimentar metade do mundo, né? Vai ser um prazer. Tá bom? Um grande beijo, voltamos amanhã.